Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Logo, logo estaremos todos juntos, né? Quando tudo voltar ao normal, que esperamos que seja breve, tá? Hoje nós vamos falar sobre um acontecimento que envolveu dois personagens na Bíblia. Essa passagem ela é bem conhecida e serve de exemplo para fazermos uma reflexão se estamos atentos aos cuidados com tudo que envolve a obra de Deus. A mordomia cristã, ou seja, o serviço do cristão, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Para Deus sempre temos que dar o nosso melhor. Nós vamos falar hoje sobre o transporte da Arca da Aliança que envolveu dois servos de Deus, Abinadab e Obed-edom. Primeiro nós vamos falar um pouquinho de como aconteceu a respeito da Arca da Aliança, como ela foi parar na casa de Abinadab e depois na casa de Obed-edom. A Arca da Aliança ela representava a presença de Deus no meio do seu povo, naquele período do Antigo Testamento. Por esse motivo, Deus havia instituído uma série de regras sobre como a arca deveria ser manuseada e transportada. Nós podemos ver essas referências lá em Êxodo 25, do 12 ao 14, 37, 5, Números 4, 15, 19, 7, 9, Deuteronômio 10, 8 e Josué 3, 8. Quando o rei Davi resolveu fazer de Jerusalém a capital política e religiosa do seu reino, a Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab, precisou ser levada à cidade. A gente vê essa referência lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 3. Então, eles colocaram a arca sobre um carro novo de bois, conduzido por Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. A comitiva israelita seguia pelo caminho com grande alegria, quando os bois que tracionavam o carro tropeçaram. Então, Uzá estendeu a sua mão precipitadamente para segurar a arca. Deus, em sua santidade, considerou a atitude de Uzá uma irreverência e o feriu. Uzá acabou morrendo ali mesmo junto à arca do Senhor. A gente vê essa referência lá em 2 Samuel 6, 6 e 7. A Bíblia diz que Davi, nesse dia, teve grande medo, questionando como ele poderia levar a arca da aliança para a casa dele, É possível que esse castigo por parte do Senhor não ocorreu somente porque Uzá tocou na Arca da Aliança, mas porque os israelitas estavam transportando a arca de forma irregular, Ou seja, eles não obedeceram às instruções de manuseio e transporte da Arca da Aliança. Com isso, eles negligenciaram a orientação divina de que a arca só deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes, conforme nós vemos naquelas referências que eu passei anteriormente. Nessa passagem bíblica, a gente vai exaltar a posição de dois servos de Deus. São dois personagens que a gente vai trazer para a nossa discussão, que é Abinadab e Obed-edom. É impossível a gente não comparar a atitude de um em relação ao outro. A Bíblia informa que a Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab durante 20 anos. Existem alguns estudos que falam que a arca ficou na casa dele até por no mínimo 60 anos. Mas na Bíblia, que é onde nós temos que confiar, informa que foram 20 anos que permaneceu lá. Abinadab vivia nas montanhas de Quiriat Jearim e era pai de Eleazar, Aiô e Uzá. Quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus nos dias do sumo sacerdote Eli, a arca do Senhor foi levada de Israel. Mas o Senhor enviou terríveis pragas sobre os filisteus e eles não quiseram mais ficar com a arca. A arca ficou na terra dos filisteus durante 7 meses. Nós podemos ver essa referência em 1 Samuel 6:1. E foi devolvida por eles aos israelitas. Os filisteus levaram a arca até Bet-Semes, mas depois que o Senhor feriu 70 homens daquele lugar,
a arca foi levada para Queriate Jearim. A Bíblia diz que os homens daquele lugar levaram a arca à casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para cuidar dela. A arca do Senhor, como nós sabemos, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos, até que o rei Davi se propôs a levar a arca para Jerusalém. Nós podemos ver essa referência em 1 Samuel 7, 1 e 2 e 2 Samuel 6, do 1 ao 19. Mas na sua primeira tentativa de transportar a arca foi um desastre. Inclusive, acabou resultando na morte de Uzá, como nós lemos anteriormente, um dos filhos de Abinadab. Depois disso, a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom, até ser finalmente levada à cidade de Jerusalém. A história de Obed-edom é conhecida na Bíblia por ele ter recebido em sua casa a Arca da Aliança por 3 meses, depois daquele episódio da morte do filho de Uzá. E aí, durante esse período, a sua casa foi grandemente abençoada por Deus. Nós vemos essa referência em 2 Samuel 6, do 1 ao 11. Também quando falamos sobre Obed-edom, é importante saber que existem algumas passagens bíblicas em crônicas que mencionam esse mesmo nome. Não há qualquer dúvida de que pelo menos 2 delas mencionam o Obed-edom, o geteu, que é lá em 1 Crônicas 13, 13, 15 e 25. Esse nome, Obed-edom, em todas as passagens que este nome aparece, ele está conectado ao serviço religioso em Israel. Temos as referências de 1 Crônicas 16, 38, 2 Crônicas 25, 24. A arca na casa de Obed-edom, depois do que aconteceu, diante do ocorrido, Davi temeu e ficou com medo de levar a arca para Jerusalém, depois daquele episódio. Então, ele deu ordens para que a arca fosse levada para a casa de Obed-edom. A arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por 3 meses e o Senhor o abençoou muito durante esse período. Quando Davi foi avisado de que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, novamente ele tomou coragem e alegremente buscou a arca na casa de Obed-edom para levar a Jerusalém. Desta vez, porém, a arca foi transportada de maneira correta e sacrifícios de agradecimento e intercessão a Deus foram realizados durante o trajeto. Essa referência a gente vê em 2 Samuel 6, 12 e 19. O livro de Crônica nos informa que Deus havia abençoado Obed-edom, e que essa bênção estava relacionada ao seu zelo pelas coisas do Senhor, especialmente na forma como que cuidou da Arca de Aliança enquanto esteve na sua casa. Nós podemos ver essas passagens lá em 1 Crônicas 13, 13, 14, 15, 24, 26, do 4 ao 15. Eu estou deixando essas referências para que, conforme a gente for lendo a respeito, os irmãos possam conferir aquilo que nós estamos falando aqui, aquilo que eu estou passando para vocês. Mas o que nós devemos fixar é o comportamento desses 2 servos de Deus, Abinadab e Obed-edom. Durante 20 anos a arca ficou na casa dele e não houve nenhum registro de algo sobrenatural que aconteceu na casa dele. Já Obed-edom ficou 3 meses com a arca na casa dele e várias referências nos informam que ele foi muito abençoado. Então, o que esses estudos vêm trazer para a gente? A Bíblia, ela não menciona nenhum fato realizado no tempo em que a Arca da Aliança esteve na casa de Abinadab, porque o mais importante seria o registro do acontecimento, ou seja, para alguns estudiosos, eles dizem que a gente não deve fazer essa comparação entre Abinadab e Obed-edom, porque quando diz que a Arca da Aliança ficou ali durante 20 anos e não menciona nenhum fato, nenhum ocorrido que fosse de relevância, não é porque não tinha nada de interessante, que aquele homem não tinha feito nada de bom, é porque
né, o que seria mais importante era registrar o acontecimento, que foi, né, a queda da arca, né, por causa dos bois, a morte de Uzá, a arca ter ido para a casa de Obed-edom e depois Davi, né, levá-la embora. Mas, na verdade, a gente pode tirar como lição isso, que se a Bíblia não faz nenhum registro de nenhum acontecimento extraordinário durante esse período, nada que exalte a conduta de Abinadab, né, e de seus filhos, e a forma como eles transportaram a arca, isso para nós, pelo que está escrito na Bíblia, demonstra o quê? Falta de zelo, falta de cuidado, né? Eles caíram, podemos dizer, na rotina, acharam que não precisavam mais ter todo aquele cuidado, todo aquele cerimonial, né? E assim é nos dias de hoje, né? Infelizmente, nós estamos vendo muitos irmãos, né, assim, prostrados, desanimados, tristes, fazendo até com o que aconteceu naquela época, né, que Davi teve medo de levar a arca para a casa dele. Essas pessoas, elas estão afastando as pessoas da casa de Deus, porque as pessoas que as ouvem, que vê a conduta delas, vê a vida delas, não querem essa vida para elas. Elas não estão servindo de exemplo positivo para quem está próximo, né? Mas que nessa nossa geração venha se levantar vários homens, vários servos de Deus, como Obed-edom, né? Que teve zelo, que cuidou, que ele fez uma coisa tão extraordinária que Davi, um rei, né, foi contagiado, ele teve vontade, ele teve coragem de ir lá e pegar a arca de volta, né? Então, assim, que a gente venha agir conforme Obed-edom, que as pessoas que estejam ao nosso redor tenham tanta vontade de conhecer esse Deus que nós servimos, né? E que não aconteça ao contrário, que elas queiram distância, né? Então, que a gente, assim, tenha esse cuidado de não cair na rotina, não achar que não, já tá bom, é assim, tá bom, né? Vamos fazer desse jeito. Não. A gente não pode cair na rotina, a gente tem que entender que as coisas de Deus nós temos que fazer da melhor forma e, detalhe, seguindo sempre a orientação do Senhor, né? Nunca fazermos nada conforme a nossa vontade, dando o nosso jeitinho, que foi o que eles fizeram naquela época e olha o resultado, né? Então, que a gente possa transmitir esse testemunho em nossas vidas, que os que estão ao nosso lado, né, ao nosso redor, tenham o desejo de conhecer esse Deus maravilhoso ao qual servimos. Amém? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e que vocês busquem, né, ler as referências que aqui foram passadas para entender, né, o cenário político, religioso desse período, né, e ver que a Bíblia, sim, é o que ela passa, né? Na casa de um ficou 20 anos e não houve nenhum registro. Na casa do outro, 3 meses e ele foi ricamente abençoado por Deus. Amém? Né? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.